Olá! A Sociedade Gaúcha de Nefrologia hoje dá continuidade à capacitação que pretende dar aos nefrologistas sobre hepatite C no nosso meio. O Dr. André Luiz Machado vai tratar hoje a respeito do tratamento e do manejo subsequente de pacientes renais crônicos em diálise que sejam portadores crônicos de hepatite C. Esta é uma meta vinculada à Organização Mundial de Saúde, que pretende extinguir a hepatite C do mundo até 2030, e também de uma série de esforços da Sociedade Brasileira de Nefrologia junto com a Sociedade Brasileira de Hepatologia para fazer o processo todo de busca e tratamento desses pacientes. Então a gente convida vocês a acompanhar conosco mais essa capacitação. Muito obrigado. Olá, dando continuidade à capacitação sobre hepatite C em pacientes renais crônicos, eu vou falar agora a respeito das opções terapêuticas, bem como do segmento nessa população. Nós vivemos um momento revolucionário no que diz respeito ao tratamento da hepatite C. Essa lâmina demonstra a evolução das taxas de resposta, de cura, comparada com os tratamentos até hoje empregados naqueles pacientes portadores de hepatite C crônica. Então, em 1998, as taxas de resposta virológica sustentada eram em torno de 20%, com o uso de interferon e ribavirina. Melhoraram um pouco no início do século XXI, com o advento do interferon pegilado, principalmente quando em combinação com a ribavirina, aonde nas melhores séries se atingia taxas de resposta virológica sustentada, ou seja, de cura do vírus da hepatite C, em torno de 40% a 45%. Só que é a segunda década do século XXI que estabelece novos caminhos em relação à hepatite C, e nós estamos hoje vivenciando um momento do tratamento que visa a eliminar com o vírus da hepatite C no mundo nos próximos 20 anos. Inclusive, esse é um compromisso da Organização Mundial de Saúde, que inclusive o Ministério da Saúde do Brasil participa, de que até 2030 se elimine o vírus C no mundo. E isso graças ao advento dos DAAs, que são os antivirais de ação direta, que a partir de 2013, com a segunda onda dessas medicações, as taxas de resposta virológica sustentada em relação à hepatite C ultrapassaram os 90% de chance de cura. Hoje, não se aceita nenhum antiviral de ação direta que não tenha essas características: facilidade posológica, curta duração, que sejam medicações pangenotípicas, ou seja, que uma combinação consiga ter ação sobre todos os genótipos do vírus C, genótipo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, alta barreira genética, ou seja, medicações que não tenham altas taxas de recidiva por ter uma resistência à medicação, sem interações medicamentosas, que sejam combinações bem toleradas, com baixa toxicidade e o principal, não se aceita nada menor do que taxas de resposta virológica sustentada inferior a 90% nos dias de hoje. E já se pode falar, inclusive, nos dias de hoje, com as novas medicações, taxas de resposta virológica sustentada, independente do genótipo e mesmo em pacientes cirróticos, acima de 95%. Os antivirais de ação direta, então, eles agem em 3 pontos do vírus. Tu não precisa necessariamente de uma combinação de medicamentos para agir nos 3 pontos, apesar de haver medicamentos que agem nos 3 pontos e usados principalmente em pacientes, em populações difíceis de tratar, no caso principalmente dos retratamentos. Mas nós temos os inibidores da protease, que atuam na porção NS3-4A do vírus, e a característica dessa classe é atuar na translação, no processo de translação de poliproteína do vírus C, e aqui se tem então os seus representantes, né, alguns já em desuso e outros não, outros já de segunda linha de tratamento, né, de segunda onda de tratamento.
Existem os inibidores da polimerase da porção NS5B do vírus, que atuam então inibindo a replicação da fita de RNA do vírus C, representado pelo sofosbuvir e pelo dazabuvir. E existe também os inibidores da porção NS5A do vírus, que são todos esses representantes e que atuam impedindo a formação de um novo vírus e, consequentemente, a liberação para permanecer, para perpetuar a infecção, o estado de infecção crônica pelo vírus C. Então, há hoje combinações de tratamento de terapia para o vírus C que atuam na porção NS3-4A, que são os inibidores da protease, combinado com o NS5A, bem como há combinações de tratamentos que atuam nas três porções. Esse é o atual pipeline de medicamentos registrados no Brasil para tratar os indivíduos portadores do vírus C. É um quadro bastante longo, um tanto quanto poluído, mas o que eu quero destacar aqui são as várias opções terapêuticas registradas no Brasil, né? E destacar também nesse traço vermelho que os pacientes renais crônicos com taxa de filtração glomerular inferior a 30%, a 30 ml por minuto, vêm então sendo contemplados também com tratamentos e com opções terapêuticas tão boas quanto os pacientes que não apresentam doença renal. Nessa população de indivíduos com doença renal crônica, com taxa de filtração inferior a 30, há registrado no Brasil duas combinações de DAAs, o Eubasvir com Grazoprevir, que é uma medicação que atua no genótipo 1A e 1B do vírus e no genótipo 4, então não é uma medicação pangenotípica. Tem uma característica daqueles indivíduos com genótipo 1A precisam ser tratados por 16 semanas, enquanto no genótipo 1B e no genótipo 4 apenas 12 semanas. E mais recentemente, o Brasil registra e já tem no seu pipeline de opções terapêuticas o Glecaprevir com Pibentasvir, que é uma medicação pangenotípica, atende todos os genótipos, do genótipo 1 ao 6, e ele tem uma outra característica muito significativa, que a maioria dos pacientes podem ser tratados por 8 semanas, deixando o tempo de tratamento por 12 semanas com essa combinação apenas para os indivíduos cirróticos. O Eubasvir com o Grazoprevir, que é uma das opções então de tratamento no doente renal crônico com o vírus C, consiste na combinação então do Eubasvir, que é um inibidor de NS5A, que atua então na formação do vírion, numa única pílula combinado com um inibidor de protease, NS3-4A, que é o Grazoprevir, que atua no processo de translação da poliproteína. Então, esse é o mecanismo de ação dessa medicação. Os dados específicos de taxas de resposta virológica sustentada, ou seja, de cura para essa população renal crônica em uso de Eubasvir com Grazoprevir, ultrapassam os 90%. Então, esses são os dados de registro do uso dessa medicação nessa população, pacientes com doença renal crônica estágio 4 e 5, uso de Eubasvir com Grazoprevir, e se estabelece então aqui taxas de resposta virológica sustentada de cura por intenção de tratamento de 94%, e que quando se faz por intenção modificada de tratamento, ou seja, se considera na análise apenas aqueles pacientes que foram efetivamente tratados, que não perderam follow-up, a taxa de resposta virológica sustentada é de 99%. Então, é uma medicação altamente potente, com excelentes taxas de resposta virológica sustentada, mas que tem uma característica em relação à sua combinação, que apresenta uma taxa de uma barreira genética não tão alta, ou seja, há situações de recidiva ao tratamento, principalmente em pacientes previamente tratados
com outros esquemas que continham NS5A, né, que então desenvolvem resistência, e daí a performance dessa medicação nessa população não é aceitável porque é inferior a 80%. Dados de vida real do uso dessa medicação, eu pensei um dos principais estudos, que é o TRIO. É um estudo, então, que avaliou o uso de Elbasvir com Grazoprevir em pacientes com genótipo 1, que foram genótipo 1 ou genótipo 4, todos eles tratados por 12 semanas, e nessa análise desse estudo eu pensei principalmente os pacientes com doença renal crônica, e vejam vocês que aqueles com doença renal crônica estágio 4 ou 5, o uso de Elbasvir com Grazoprevir por 12 semanas, taxas de resposta virológica sustentada de 100%. Num N não tão significativo, mas é um dado de vida real de avaliação dessa medicação. Esse outro estudo, um estudo de vida real mais robusto, um estudo que avaliou 1.528 pacientes cronicamente infectados pelo vírus C, com doença renal crônica estágio de 3 a 5. Né? Aqui estão então os dados clínicos desta população estudada. Vejam vocês que a maioria dos pacientes, 95% deles genótipo 1A ou 1B, muitos pacientes naíves, ou seja, que não haviam ainda sido experimentados a nenhum tratamento, né? E os dados de resposta virológica sustentada, ou seja, de cura, na população com doença renal crônica estágio 3, estágio 4 ou 5, ultrapassam os 95%, demonstrando que essa combinação Elbasvir com Grazoprevir é potente, tem boas taxas de resposta virológica sustentada, mas é importante ressaltar que é uma medicação indicada apenas para indivíduos cronicamente infectados com vírus C genótipo 1A, 1B ou genótipo 4, ressaltando ainda que os indivíduos cronicamente infectados genótipo 1A precisam ser tratados por 16 semanas. Além disso, essa performance de resposta virológica sustentada superior a 95%, ela é vista principalmente em indivíduos cronicamente infectados naíves, ou seja, que nunca foram tratados anteriormente para o vírus C. Uma segunda opção de tratamento para a população com doença renal crônica é o Glecaprevir com Pibentrasvir. Também é uma combinação que atua em duas porções do ciclo de replicação do vírus. O Glecaprevir é um inibidor de protease, que atua na translação e no processo de fixação da poliproteína. E o Pibentrasvir é um inibidor de NS5A, que atua então na formação do vírion. Então, também é uma combinação, como é o Elbasvir com Grazoprevir, formada por um inibidor de protease e um inibidor na porção NS5A do vírus. A medicação ela está indicada para a população renal crônica também, né? A característica do Glecaprevir com Pibentrasvir, que é o GP, é que é uma medicação que ela é pangenotípica, ela pode ser indicada nos indivíduos cronicamente infectados pelo vírus C do genótipo 1 ao genótipo 6. O estudo Expedition 4 é um estudo aberto de braço único que foi desenhado para avaliar a eficácia e segurança de GP, Glecaprevir com Pibentrasvir, na população cronicamente infectada pelo vírus C do genótipo 1 ao 6 e com insuficiência renal. E os dados trazem resultados que são muito alentadores no que diz respeito à cura dessa doença nessa população, taxa de resposta virológica sustentada, ou seja, de cura de 100% quando tu avalia a intenção de tratamento modificado, ou seja, naqueles pacientes que não perderam follow-up e que não perderam dose da medicação. É uma medicação muito bem tolerada nessa população renal crônica. O Glecaprevir ele tem poucos parefeitos. Os parefeitos mais significativos são náusea, fadiga e prurido, mas é uma medicação que ela é muito bem tolerada. Diferentemente do que se tinha antes dos DAAs, os indivíduos com hepatite C e renais crônicos, quando eram tratados com interferon pegilado,
e ou ribavirina apresentavam altas taxas de parefeitos, o que não se evidencia nos dias de hoje com essa medicação. É uma medicação também que tem poucas alterações laboratoriais, principalmente na população renal crônica, as taxas de anemia são quase que insignificantes. Esse é um estudo que foi japonês, que foi apresentado agora no último Congresso Europeu em Viena e que traz os dados de vida real, então se traz para a vida real a evidência, né, de resposta virológica sustentada, de tolerabilidade de glecaprevir com pibrentasvir na população renal crônica. Vejam vocês que é um estudo multicêntrico, onde foi se oferecido glecaprevir com pibrentasvir por 8 ou 12 semanas em pacientes japoneses infectados pelo genótipo 1, 2 ou 3. São 1.190 pacientes com doença renal crônica estágio 4 ou 5, são 168 nessa análise preliminar que foi então apresentada nesse último congresso. Aqui são os dados então de característica da população estudada, 168 pacientes com doença estágio 4 ou 5, genótipo 1 na maioria dos casos e genótipo 2 e 3 também. Os dados de resposta virológica sustentada não são diferentes dos estudos de registro. Vejam vocês que o uso de IgP nessa população apresenta altas taxas de resposta virológica sustentada, ou seja, de cura, principalmente nas doenças renais crônicas avançadas, estágio 4 ou 5, bem como nos pacientes em hemodiálise. Glecaprevir com pibrentasvir é uma medicação que pode ser usada por 8 semanas. A gente tem, então, a partir do advento dessa medicação, do surgimento dessa medicação, a possibilidade de reduzir o tempo de tratamento da maioria, de uma grande parcela da população infectada pelo vírus C, de 12 para 8 semanas. Então, glecaprevir com pibrentasvir é a primeira medicação indicada para tratar a população cronicamente infectada pelo vírus C, do genótipo 1 ou genótipo 6, por 8 semanas, desde que sejam pacientes não cirróticos. E eu trago aqui para vocês, então, a análise integrada de eficácia do uso dessa medicação nessa estratégia de tempo de tratamento por 8 semanas e vejam que as taxas de resposta virológica sustentada de cura, independente do genótipo, são superiores a 95%. O que eu gostaria de destacar é que o genótipo 3 é o único dos genótipos que apresentou a menor taxa de resposta virológica sustentada e ainda assim levando em conta que são 95% de chance de cura. O genótipo 6, 90%, mas é um dado que não deve ser considerado de forma significativa, porque o N não é tão significativo nesse estudo de registro de uso de IgP por 8 semanas. Quando se faz a intenção de tratamento modificada de 8 semanas para todos os genótipos, vejam vocês que a performance melhora ainda mais, chegando a 90% a 100% de chance de cura, dependendo do genótipo, sendo que no genótipo 1, genótipo 2, a performance é de 99% de chance de cura, quando usado 8 semanas de IgP nos não cirróticos. Os indivíduos cirróticos, os dados de registro dessa medicação apontam para 12 semanas de tratamento e é o que está registrado em bula. Então, esse é um estudo de grupo único, também multicêntrico, para avaliar a eficácia e segurança de IgP nos pacientes infectados do genótipo 1 ao genótipo 6, sem tratamento prévio com os antivirais de ação direta, exceto o sofosbuvir, e com cirrose compensada, todos eles com cirrose compensada. O desenho do estudo, então, são 12 semanas de tratamento, né? E aqui são as características basais dessa população. Veja que atende todos os genótipos, claro que a maioria é genótipo 1, 2 ou 3, até porque são os genótipos mais prevalentes, não só no Brasil, mas também no mundo, e todos os pacientes cirróticos.
Esses são os dados, então, de resposta virológica sustentada, ou seja, eficácia nessa população. Quando se avalia os dados totais de todos os genótipos, 99% de RVS, de taxa de cura. No genótipo 1, genótipo 2, genótipo 4 e 5, 100%. E no genótipo 1, 99%. Gostaria de destacar que aqui não está representado o genótipo 3, porque os dados apontam que GP deve ser usado no indivíduo cirrótico e genótipo 3 por 16 semanas de tempo de tratamento. Trago também alguns dados em relação ao uso de GP, que é a medicação que até agora foi a mais estudada, numa população até então pouco estudada, que são os indivíduos transplantados. Esses são os dados do estudo Magellan 2, que traz os dados de segurança e eficácia de GP em indivíduos cronicamente infectados pelo vírus C, genótipo 1 ou 6, de 1 a 6, transplantados de fígado ou renal. O desenho se baseia num N de 100 pacientes transplantados e que foram tratados do genótipo 1 ao 6 e que foram tratados por 12 semanas com GP. As taxas de resposta virológica sustentada nessa população não é diferente da população não transplantada, com índices de cura de 99%. E aqui são os dados, então, de característica da população. São 100 pacientes, 80 pacientes transplantados de fígado e 20 pacientes com transplante de rim. E o que eu gostaria de destacar é que o uso dos imunossupressores, que são indicados e que são obrigatórios nessa população, não trouxe nenhum prejuízo quanto à interação medicamentosa independente de qual imunossupressor com o GP. E aqui então, para destacar que GP é uma medicação que não apresenta taxas de interação medicamentosa significativa com os imunossupressores que podem ser usados, alguns deles apenas precisando de ajuste de dose. As considerações finais se baseia nas situações onde o indivíduo cronicamente infectado pelo vírus C precisa ser encaminhado para o especialista, né? O especialista ele vai tratar, vai cuidar dos cronicamente infectados pelo vírus C, que são cirróticos descompensados, aonde a opção terapêutica ela deve ser individualizada, até mesmo porque os dados da literatura apontam que o uso dos inibidores de protease em cirróticos descompensados não está indicado, então deve ser encaminhado para o especialista essa população, bem como deve ser encaminhado para o especialista as situações de retratamento, porque deve se avaliar as opções de uso de medicação prévia para compor um tratamento com uma barreira genética mais adequada, com o objetivo de evitar uma segunda recidiva. E em relação ao segmento pós-tratamento, então o paciente infectado pelo vírus C, que é tratado por 8 ou 12 semanas, ao final do tratamento, se conclui o tratamento e 12 semanas depois de concluir o tratamento, ele faz uma coleta de PCR quantitativo para o vírus C e se esse PCR dá negativo, esse indivíduo é considerado curado. Esse indivíduo não precisa fazer um acompanhamento anual com PCRs, desde que ele não se exponha, né? Há situações onde o PCR deve ser indicado de forma anual, principalmente nos grupos de risco. Homens que fazem sexo com homens, por exemplo, e que não usam o preservativo e que têm múltiplos parceiros, é uma população que tem se reinfectado pelo vírus C. No ambiente de hemodiálise também deve-se ter cuidado em relação à reinfecção, principalmente se não houver os cuidados em relação ao manejo, né, da máquina, ao manejo dos filtros
e aos cuidados em relação aos pacientes. Se há a identificação de quebra de barreira em relação ao paciente que tem vírus C ao lado de um que não tem vírus C e que já foi tratado, que não tem por ter sido tratado, esse paciente ele deve ser seguido com PCR, porque o anti-HCV ele vai continuar dando positivo e isso não caracteriza que ele se reinfectou. O que vai definir a reinfecção é um novo PCR positivo. Uma outra situação de segmento é que todos os indivíduos com fibrose avançada, e por isso que é importante, antes de indicar o tratamento, a avaliação da fibrose hepática, todos aqueles indivíduos com fibrose F3 ou F4, eles precisam ser seguidos semestralmente com ecografia abdominal, porque mesmo o uso dos novos antivirais de ação direta ainda não se pode estabelecer que há uma diminuição na taxa de risco de hepatocarcinoma que gira em torno de 3 a 4% na população com fibrose avançada, principalmente nos cirróticos. Eu gostaria de destacar o genótipo 3, onde o tempo de tratamento, de acordo com as normas do Ministério da Saúde, é também de 8 semanas, desde que o indivíduo não seja cirrótico, e de 12 semanas nos cirróticos e nos previamente experimentados ou a interferon pegilado ou a outros antivirais de ação direta. Mas os dados da literatura internacional trazem informações de que 16 semanas de uso de glecaprevir com pibrentasvir é o tempo ideal de tratamento no genótipo 3 dos indivíduos previamente experimentados a outras medicações para o tratamento da hepatite C, porque é esse tempo de tratamento que mantém a taxa de resposta virológica sustentada próximo a 97% ou até 100%. Eu gostaria de agradecer o convite da Sociedade Gaúcha de Nefrologista em trazer informações a respeito de hepatite C nessa população de doentes renais crônicos. Alertar a respeito do diagnóstico, bem como da importância do tratamento e, consequentemente, são essas ações que vão ajudar a diminuir a incidência dessa doença no nosso meio.